Já tá começando? Começamos? Beleza? Qual câmera eu olho? A do meio? Legal. Bom, sejam bem-vindos. Mais um Diastas em Negócios, né? Eu sou Danilo Rodrigues, diretor executivo do Diastas e Redux, também conhecido como o esposo da doutora Michele. Na verdade, é só assim que as pessoas me conhecem, né? Essa é a doutora Michele. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, a gente vai fazer hoje um bate-papo diferente, tá? Temos convidado aqui doutora Cíntia, né? Doutora Cíntia é fisioterapeuta. Ela foi paciente do Diastas e Redux. Depois ela trabalhou com a gente no suporte, dando suporte a outras mães. Lá no suporte teve uma competição de inscrição, né? Ela ganhou o curso de profissional. E aí hoje ela está finalizando, fazendo uma reciclagem do curso profissional que ela já tinha feito com a doutora Michele. E aí ela passou aqui uma experiência incrível que ela começou, já tem 1 mês e meio, né? Que ela começou a atender. Isso. E aí eu vou aqui fazer umas perguntas que eu acho muito importante, porque a gente também vai receber a Manu hoje. Ela está ali atrás. A Manu já tem mais experiência, a Cíntia está começando. Então, esses dois extremos de quem vai começar e o de quem já está com resultados mais expressivos, eu acho muito importante para a gente ter aqui, tá? Primeiro, antes de Cíntia falar, eu quero que a doutora Michele diga, digamos assim, como você conheceu Cíntia, né? E qual a impressão que você teve dela, né? Porque Cíntia nos perseguiu, na verdade, né? A gente foi fazer uma palestra na faculdade que Cíntia estudava. E aí fui falar sobre diástase abdominal. Você já me conhecia, Cíntia? Já. Cíntia já me seguia no Instagram? Já. E aí eu fui fazer uma palestra lá. Ela foi minha modelo nessa palestra. Fiz a avaliação nela de diástase abdominal e tudo mais. Logo depois, isso foi antes da pandemia, eu acho que em fevereiro, mais ou menos, não foi? Foi isso mesmo. Em fevereiro. E aí, quando a pandemia começou, quando começou mesmo o Diastas e Redux, ela se tornou paciente do Diastas e Redux, porque nessa palestra eu identifiquei a diástase dela, ensinei, ela já ficou encantada com a questão da diástase abdominal e tudo mais, e querendo fazer o tratamento. E aí, quando a gente lançou o Diastas e Redux online, ela começou a fazer o tratamento com a gente. E tem um resultado incrível, 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 que eu acho que vocês até viram ontem na parte teórica. Bom, é isso. A Cíntia, como a Michele falou, ela estava na faculdade, chamou a gente para um evento lá. Eu fui palestrar na parte de marketing, Michele na parte de diástase. Cíntia chegou lá daquele dia, Cíntia nos perseguiu até hoje. A bichinha, amor. Eu digo perseguiu no bom sentido, né? Que ela é bem determinada. A Cíntia é bem determinada mesmo, assim. Uma pessoa daquelas que... vai lutar até conseguir. A gente brinca lá na empresa. Você assistiu o Titanic? Na reprise, né? Você não tem idade pra isso não, né? Na reprise. Desde o primeiro, meu filho. Então assim, a gente brinca, não sei se você viu no Titanic, não tem um cara do violino, que o Titanic afundando, ele lá na empresa a gente brinca que a gente é o violino do Titanic. A gente vai fazer nosso trabalho, se afundar, vai afundar a gente trabalhando, né? Então assim, a Cíntia é desse tipo de pessoa que trabalha muito, que é muito dedicada, muito estudiosa, muito comprometida, tá? E aí a gente viu, eu brinco aqui, que eu sou ruim em tudo, mas eu sou bom em reconhecer pessoas boas. E a gente reconheceu Cíntia quando bateu o olho, chamou para trabalhar com a gente. E hoje ela, tem um resultado incrível para mostrar para vocês. Além da diástase dela, que eu vou pedir depois para o editor colocar na imagem o resultado dela como paciente, mas como profissional. Cíntia, depois que você terminou o curso, como é que foi começar? Você lembra do primeiro dia? É 1 mês e meio, né? Também deu 1 mês e meio, né? Como foi o primeiro dia, quando você acabou o curso? Lembro com todos os detalhes. Do nervosismo de atender as primeiras pacientes, mas na certeza que eu sabia o que estava fazendo. Porque eu fui treinada por uma pessoa que é excelente no que faz. Que no caso é a doutora Michele, assim, não sei se vocês entenderam essa parte. Olhei para ela, porque os olhares dizem tudo. E também fui treinada por outra pessoa que eu olho para ele, no marketing, porque eu não tinha tantas pacientes marcadas nesse dia. E aí, o que foi que eu fiz? Investi no marketing. Levei algumas primas minhas que tinham diástase, tem ainda, porque estão em fase de tratamento, e comecei a divulgar o meu trabalho. E hoje, graças a Deus, já atendi 22 pacientes em 1 mês e meio,
Dessas 22, 10 estão ativas e ninguém chora tá caro, não. Todo mundo reconhece que realmente tratar de artes é muito válido, porque não é só a estética, é a saúde. E todo mundo, quando eu explico o que é o tratamento, compreende. E pelo que eu também venho divulgando no Instagram, as pessoas olham o Instagram, entendem qual é o seu problema. E quando chega lá, eu só faço tirar as dúvidas e todo mundo entra no tratamento de uma forma assim, segura no que realmente vai acontecer com elas, no resultado. É incrível isso, né? É tipo assim, a Cíntia tem 1 mês e meio. Olha, eu sou de marketing. Eu não divulgo esse resultado de 22 pacientes porque vão achar que é mentira, que eu estou exagerando. Aí eu baixo a bola, né? Tipo assim, eu digo, ela entendeu 10, né? Porque se eu falar a verdade... Quase que eu trazia a minha pasta com todas as fichas das pacientes. Ah, entendi. Mas isso é fácil de aparecer no vídeo de novo. Então, assim, basicamente, a Cíntia, veja o que ela fez. Você pegou sua prima, não foi? Prima sua. 3 primas comadres. Comadre. Quem não é do Nordeste, não sei se sabe o que é isso. Comadre a gente chama... O que é uma comadre? Diga aí. É a pessoa que batiza nosso filho. Pronto. Você tem 3 pessoas batizaram seu filho? Pronto. 3 comadres ela tem. E aí, ela pegou essas comadres. Você fez de graça, foi? Eu só falei para elas pagarem a parte da clínica, porque como eu trabalho numa clínica que eu pago porcentagem, a parte da clínica vocês pagam, porque eu também não ia tirar do meu bolso. Cíntia é vendedorazinha, sabe? Vendedora, Cíntia é desenrolada, né? E a parte médica, fisioterapêutica, era a minha, eu não cobrei. E aí elas estão fazendo o tratamento de graça. E elas trouxeram outras pacientes? Com certeza. Foi a partir delas? Sim. E você aprendeu onde isso? Com Danilo Rodrigues, no Diache Redu. Olha, isso eu vou ensinar uma parte disso aqui hoje. É muito importante, né? Essa estratégia. Vou dar só um spoilerzinho, porque só quem vai ver essa estratégia na prática é quem está no curso, né? Mas de você pegar pessoas que você conhece, tá? De você saber a diferença em trabalhar de graça por falta de, como é que eu posso dizer, de autoestima, e trabalhar de graça por visão de longo prazo. O que a Cíntia fez foi trabalhar de graça por visão de longo prazo. Ela entendeu que o produto por si só, vocês precisam acreditar no tratamento. Vocês precisam acreditar no tratamento, porque o tratamento por si só é um marketing puro, né? As suas pacientes, eu sempre digo, né? As suas pacientes viram seu outdoor, né? Elas passam na rua, as pessoas perguntam. Mesmo que elas não falem, as pessoas vão perguntar o que aconteceu com ela, que elas melhoraram tão rápido. E aí, nesse momento que ela indica a profissional, que no caso aconteceu com Cíntia, né? Cíntia com 1 mês e meio. Ela me disse que, se eu não me engano, a dona da clínica que você foi fez tratamento também ou não? Não, ela disse que vai fazer, porque ela está tratando a desbiose dela primeiro, para depois iniciar o tratamento. Cíntia foi atender na clínica de uma pessoa, e a dona da clínica já quer fazer o tratamento, né? Ela e a mãe. Ela e a mãe. E tá, aí teve uma história que você me contou, Cíntia, que foi de que você foi convidada para trabalhar para alguém, né? Isso. E aí você teve que sair, não foi? Isso. Como foi isso? Primeiro, o Danilo tinha me feito uma proposta para trabalhar numa semana de campanha com eles, e aí eu disse, espere só um pouquinho, que tem outra pessoa também que me convidou para trabalhar em Lagarto, e eu preciso ver o que hoje está valendo a pena para mim, porque eu queria atuar. E aí, no consultório, para mim, é um sonho, eu acho que de todo mundo que se forma tem aquela vontade de ir lá para o consultório. E aí, quando cheguei em Lagarto, que eu fui fechar uma clínica para que eu pudesse atender com diástase, eu fui convidada por uma amiga minha que é dona de uma clínica também de fisioterapia para trabalhar com ela. E aí eu aceitei, mas na outra semana eu já tive que agradecer a ela e dizer que infelizmente eu não podia trabalhar com ela por conta que a procura, a demanda estava sendo muito grande para paciente comigo mesma. E aí o financeiro, o retorno, para mim era bem melhor ficar só para mim. E aí eu saí da clínica dela e atendo hoje só para mim. Legal. E quanto é mais ou menos o tratamento que você cobra? Porque ela está na cidade do interior, né? De Sergipe, o menor estado da federação, né? Sergipe. E aí na cidade do interior ainda de Sergipe, são quantos habitantes lá, mais ou menos? Você sabe? Uns 100 mil, né? Uns 100 mil. Qual é mais ou menos o valor do tratamento que você está cobrando lá? 2.400. 2.400. Você dá desconto? Se 2.400 os 3 meses de tratamento. Isso. Que era a mesma coisa que Michele cobrava, né?
Ó, tá vendo? Cíntia já tá cobrando a mesma coisa e eu acho isso o máximo, pô. Isso eu acho isso o máximo. Pra mim, como profissional, é isso que eu quero. E a Manu já tá ali dizendo, só isso? Manu cobra mais caro do que eu cobro. Então, eu acho isso o máximo, porque assim, é isso mesmo. É começar com essa, tipo, é um diferencial muito grande mesmo. Você não encontra um tratamento de diástase abdominal em toda a clínica. Não é todo profissional que sabe de fato tratar uma diástase abdominal. Se vocês tiverem a noção de que é um diferencial enorme que vocês têm nas mãos, que o profissional tem na mão, ele vai ganhar dinheiro. Porque pode ser que você diga, não, mas fulano trata diástase abdominal, mas ele pode fazer, tipo, alguma coisa superficial, não é de fato o tratamento de diástase abdominal. E você conseguir, por exemplo, em um paciente, R$ 2.400 por 3 meses de tratamento, é incrível, imagine. São 2 vezes na semana, por um espaço curto de tempo que você ocupa na sua agenda, porque o tratamento da diástase, se você quiser, você atende em 15 minutos. É óbvio que dentro de um consultório é diferente, você tem uma conversa, você faz alguma outra coisa. Principalmente se você está começando, né? Exatamente. É importante você investir tempo ali com ele, né? Você investe eu coloco tempo. 1 hora para cada paciente. Pronto. Ó, Cíntia coloca 1 hora para cada paciente e isso é perfeito. Eu colocava 1 hora também dentro do consultório antes para cada paciente, porque você precisa disso. O paciente precisa se sentir seguro ali naquele ambiente. Você precisa dar tempo para vocês ficarem conversando, entendeu? E isso é perfeito, R$ 2.400 por 1 hora de tratamento do paciente. 2 vezes por semana. 2 vezes por semana. Ela fechou 10 pacientes. Se tu tiver calculadora Faça aí, uma conta. você faça aí. Viu? A gente fica muito feliz com o resultado de Cíntia. Eu Obrigada. queria me dizer que tô surpreso, mas eu não tô. Eu me lembro quando você disse que ia pra Lagarto, que é uma cidade aqui, eu falei, Cíntia, você vai prosperar lá, você vai ver. Você lembra eu te falando isso? Você vai prosperar. Ficar lá, eu não quero ficar, eu quero ir só para trabalhar. Ele só quer trabalhar, e é só um dia na semana, agora já tá 2, já tá 3 dias lá. Isso. Eu fui na intenção de atender a sexta, tipo, para conhecer as pacientes, ver se realmente ia engajar, né? Então eu falei com a dona da clínica, eu disse, eu quero um dia, mas se der certo, eu preciso 2 dias. E como tem que ter o intervalo, né, doutora Michele? Aí eu disse, se elas forem fechando, eu vou atender na quarta e na sexta. Aí foi quando eu abri um consultório aqui em Aracaju, na quinta-feira, e aí eu tive que trocar para não ter que ir e vir 2 vezes na semana. Eu disse, eu vou atender agora na segunda e na quarta. Falei com ela. Aí ela, tudo bem, na segunda e na quarta, à tarde. E você faz como lá? Porcentagem você paga na clínica? Porcentagem, 30% eu pago lá na clínica. Ou seja, 30%. Ou seja, Isso. o paciente foi. Quantos equipamentos você leva? Qual? Só o de eletroterapia. Certo. Mas você conseguiria atender sem equipamento? Com toda certeza. Pronto. Aí imagine, sem equipamento nenhum, que é o protocolo que a gente ensina, né? 30%. Ou seja, ela vai pra clínica e toda vez que ela vai pra clínica, ela volta com dinheiro livre. Com certeza. Por quê? Porque ela não paga energia, não paga secretária, não paga equipamento, não paga aluguel, né? Que é como a gente aconselha quem está começando, né? Tá começando, vai para porcentagem. Procura uma clínica que você paga uma porcentagem, que você não tem nenhum custo fixo. Você vai, faz o tratamento, volta, investe em você. Olha, a Cíntia já trocou de celular, já tava com um iPhone top aqui. Quando ela estagiária lá, tava com o celular assim, daqui a pouco trocou, já reinvestiu nela. Enfim, é isso, né? Então, aí eu passei a atender segunda e quarta, a procura cresceu, não deu conta mais da segunda e quarta à tarde, fui para segunda, terça e quarta. A clínica fecha às 6, mas a procura depois do trabalho das pessoas está grande. Então, a própria secretária me autorizou a atender depois das 6. A gente está ficando na clínica, às vezes, até 7h30 da noite. A secretária autorizou, é uma dona boazinha, né? Cíntia trazendo faturamento para a clínica. E agora, comecei a atender pela manhã. Então, é segunda, terça e quarta pela manhã e pela tarde. É um cansaço bom, Cíntia. Maravilhoso. Eu acho que Michele pode falar mais, a gente tem que encerrar para receber a Manu rapidinho. Acho que a Michele pode falar mais sobre isso, assim, mas a Michele também, tipo assim, a gente diz aqui, esse curso não é para preguiçoso. Tipo assim, não é aquela coisa, trabalho de casa, não é isso. Você pode até trabalhar de casa no online, mas trabalha muito. Isso, ainda atendo dia de sexta-feira no online. Ainda atende dia de sexta-feira no online. Então, assim, é um curso
que não só o curso em si, independente se fez o curso com a gente ou não, mas a mentalidade que a gente passa é, olha, você vai ter que trabalhar muito, só que dessa vez você vai ser recompensado, né? Você vai ser valorizado. Assim, não é aquela escolha, não, trabalhe. Eu sei que tem gente que é dessa vibe aí, bota dinheiro para trabalhar para você. Infelizmente eu não sou dessa vibe, eu sou trabalho igual um cavalo, né? Numa direção certa. E no longo prazo você vai ter um grande resultado, né? Cíntia conseguiu já no curto prazo. Curto prazo, agora, mas foram 5 anos de faculdade. Vários 2 anos estudando só sobre diástase. 2 anos TCC sobre TCC, diástase. um ano inteiro só dedicado ao TCC sobre diástase. Ela trabalhou com a gente, mentalidade, entendeu direitinho, arriscou. Foi Depois lá. das lives a gente sentava, conversava e conversava. Cíntia era nossas modelos nas lives. Era nossa modelo nas lives. Terminava as lives, a gente continuava lá conversando, explicando, falando, tendo essa troca com ela, botando na cabeça Não dela só a nossa... dica do tratamento, como também do marketing. Sempre tinha aquela dica que eu guardava. E botei na prática e deu super Que certo. bom. E eu indico qualquer pessoa a fazer, porque Que bom. top. Que bom. Eu vou só Obrigada. perguntar uma última coisa, Cíntia, que eu acho importante, é como você faz para fechar seu paciente na hora ali? Como a pessoa chega, você faz a avaliação, você usa algum recurso, mostra alguma foto, como é que você faz para fechar lá na hora? Eu só Primeiro, você cobra avaliação ou não? cobro Cobra? R$100. R$100 a avaliação. Pronto, beleza. É uma consulta de avaliação onde ela chega, eu vou tirando as dúvidas, porque elas já vão chegando perguntando sobre o tratamento, eu vou explicando. Depois eu vou fazendo a anamnese delas. Depois da anamnese eu coloco elas na maca para fazer os exames, né? Para ver o que é que realmente elas têm. E depois eu chamo elas para conversar e aí é onde eu explico, olha, o tratamento tem esse, que é o 2 vezes presencial, tem 1 vez presencial, 1 vez online e 2 vezes online. Porque nem todo mundo quer fazer o tratamento, mas nem todo mundo tem aquele dinheiro para investir no momento. Então eu dou 3 possibilidades de tratamento. Perfeito, ó, isso que a Cíntia faz é perfeito, né? Tipo assim, as pessoas são indecisas por natureza, né? Você cria 1 ou 2 opções, né? E se puder, você cria uma dessas opções a mais inteligente possível, né? Então, assim, a Cíntia dá opções, você pode 2 vezes, quer online, quer vir 1 vez, quer vir 2 vezes, né? Isso. E aí lá na hora você tem muita dificuldade de fechar, como é? Até agora, graças a Deus, não. Não. De jeito nenhum. Tem pacientes que chegam lá que eu acho que só vai fazer anamnese. Me surpreende? Não. Eu quero fazer o tratamento, eu quero 2 vezes presencial, eu quero o meu resultado. Eu estou disposta a realmente a investir nesse tratamento, porque eu sei que tem resultado. E assim, depois que eu postei meu antes e depois, Pronto. foi o meu primeiro tratamento, foi em mim mesmo. E aí elas acreditam, porque não tem mentira. E ainda tem fotos que, como não era minha intenção de usar esse antes e depois, no início, né? Eu mostro fotos minhas da evolução lá no consultório, porque são fotos que eu não esperava usar. Então, são fotos que eu estou de sutiã ou que estou de baby doll. E pra Então, não ser é uma isso que eu coisa queria saber. exposta, Lá na avaliação você mostra isso. mostro. Aí eu mostro como a barriga fica quando a gente consegue tirar a pressão intraabdominal, né? Aí mostro cada etapa da evolução do tratamento. Ah, que massa. Isso é incrível, você vê, é o que a gente chama tecnicamente de elevar o nível de consciência do cliente, né? O cliente sabe que existe diástase, né? Às vezes ele chega na dúvida se tem mesmo ou não. Isso. Cíntia, que a gente ensinou e ela se posicionou como autoridade, é uma consulta. Você está indo para uma consulta. Por que eu vou fazer de graça? É uma consulta. Você vai para uma consulta de avaliação. Então eu vou fazer uma consulta, porque se você for nutricionista, ele não passa a nutrição no primeiro dia, passa? Não, você vai lá para ser avaliado pelo nutricionista. Um personal, a mesma coisa, um médico, a mesma coisa. Então, ela vai lá para uma consulta. Chegou na consulta, Cíntia avalia, ela sai com um diagnóstico. Ou seja, o objetivo daquela consulta é ela sair com um diagnóstico. E ela sai, você tem tal diástase, é diástase total, diástase supraumbilical, você tem hérnia, você tem hiperlordose, né? Tá vendo? Tô sabendo alguma coisa desse negócio aí também. Eu tiro né? as fotos dela, peço autorização para tirar. Só essas fotos não é para postar, é para que eu possa mostrar a você coisas que você não consegue observar, né? Que a gente que já tem um olho clínico, a gente Clínica, né? consegue explicar para ela.
tiro as fotos, tiro as medidas e ainda peço para elas fazerem a sucção, para eu filmar mostrando o que é gordura E o que é localizada e o que é diástase. Depois eu sento com elas e explico, olha, aqui está o seu problema, aqui está a sua Perfeito. hiperlordose, aqui está a sua gordurinha. E aí elas entendem o que é que realmente elas têm. É sempre trazer o paciente. Eu aprendi isso com o Danilo. Também. Para variar. Sempre trazer o paciente para participar, para consulta, mostrar, topar. Olha, bota o paciente para colocar a mão, para poder ver, para poder fazer a dinâmica acontecer. Isso, é por isso que a gente tá formando profissionais, né? A gente não consegue fazer isso no online, né? Não. O nosso negócio é online. É totalmente diferente. O nosso é online, então é outro negócio. Mas o presencial? E quem gosta do presencial? Que aceita pagar mais, bem mais. Bem mais. Então, assim, aí quer dizer, aí a pessoa vai dizer, poxa, o seu programa é bem mais barato do que a consulta. Mas olha, a Cíntia não está tendo dificuldade. Por quê? Porque tem gente que quer o presencial. Aliás, a maioria das pessoas. A maioria das Só que pessoas. como não tinha profissional, não tem, elas vão... Qual é o jeito que tem? O online. E elas vão pro online. E que continue indo também, tá? Por favor. Vocês podem fazer o nosso online e fazer o reforço com os profissionais habilitados no Diabetes e Redux, tá? Mesmo quando eu dou o online, só tem uma paciente que não é do estado, no online, algumas são... Peraí, você atende pessoas de outros estados? Tô atendendo uma de São Paulo. Ó, tome. Cíntia de Lagarto, interior de Sergipe, tá atendendo profissional de São Paulo. Isso, no De São online. Paulo. Agora, será que não tem lá? Deve ter, porque a pessoa escolheu Cíntia. É a forma como você, primeiro, como você é formada, muito Isso. bem formada, então você sabe o que tá falando, e como você se posiciona, né? Que isso eu aprendi com o Danilo como se posicionar. É. Olha, eu fico muito feliz. Era a última pergunta, mas a última mesmo, um minutinho. Qual é a Já começaram a ter resultados dos seus pacientes? Já. Você já recebeu agradecimento? Já. Você tem impressão, tipo assim, às vezes eu ficava maluco assim, Michele recebia áudio chorando das mães, voltaram a usar um biquíni, voltaram a ter relação com o marido com a luz acesa. Sim, esse. Né? Esse é o melhor, né? Esse já recebi, foi um dos primeiros. E aí eu ficava, meu Deus, elas estão pagando, e pagando bem por isso. Rapidinho, com 15 dias, uma mandou feedback pra mim com áudio, gritando. Eu posso falar? Pode falar. Não vai ser anúncio não, pode falar. Ela disse, gente, você precisa saber. Eu disse, mas o que foi? Primeiro, eu tô tendo relação sexual com meu marido sem dor. Isso é possível, Sem isso é do dor, né? tratamento. Sem dor, porque ela sentia muita dor lombar e muita dor pélvica e isso estava atrapalhando o casamento Que dela. E melhorou a vontade dela também, né? Com certeza, A libido, né? ao ponto dela levar o esposo para fazer o tratamento também. Ó, Que massa. Tá vendo aí? Eu fico só aqui, ó. Que massa, que massa. Ó, gente, eu vou encerrar mais um Diastas e Negócios de hoje para receber a Manu rapidinho. Bom, foi incrível. Muito obrigado, Cíntia, parabéns. Cíntia ainda vai crescer muito. Eu tenho certeza que ela ainda vai crescer muito. Assim como os outros profissionais. A gente está aqui no meio de uma formação de profissional. Atrás da câmera tem alguns profissionais ali já. Enfim, eu fico muito feliz, tá? Que esse é o resultado que a gente espera. Não só para a Cíntia, como para todos, tá bom? Cíntia, um mês que está trabalhando com diástase, 22 pessoas já foram ao seu consultório, 10 fecharam, já recuperou o investimento em mais de 1000%, né? Então, assim, 10 vezes mais do que ela pagaria no curso, ela já recuperou em um mês e meio. Claro que pode não ser para todo mundo isso, mas quem tem vontade de trabalhar é habilitado no Diabetes Redux e tem vontade de trabalhar, com certeza vai crescer e crescer muito, tá bom? Obrigado, Cíntia. Deixa eu falar um resultado bem rapidinho, que só com um mês de tratamento teve uma paciente que não acreditava no resultado dela. E aí eu disse, vamos só tirar a medida rapidinho, só pra gente ver se realmente teve. Porque eu percebia, é o que Michele sempre fala, eu percebia e elas não percebem, né? E aí quando eu tirei, a diástase ela é umbilical e infraumbilical. E quando eu tirei a circunferência dela da região do umbigo, em um mês ela já tinha perdido 8 centímetros. E ela não acreditou, porque ela mesma disse, não vamos tirar hoje porque eu comi uma certa comida que me deixa inchada. E eu acho que não vai dar diferença. E mesmo com esse inchaço que ela achou que estava, ainda ela tinha perdido 8 centímetros em um mês. Massa. Ó, isso a gente fica emocionado, porque você, aquilo que a gente fala aqui, né? A sua vida muda quando você muda a vida de outras pessoas, né? Se você muda a vida dessas pessoas, não sei se você acredita em Deus, em energia, né? Em cosmo, não sei, mas
É fato. Se você muda a vida de outras pessoas, a sua vida muda. Com Né? certeza. E o tratamento de diástase, do diástase redux é isso, né? Tipo assim, você muda a vida das pessoas, consequentemente aquilo volta e muda a sua vida, tá certo? Mais um Diástase Negócio, nos acompanhe, né? E em breve a gente terá mais. Até mais. Até mais.